Bom dia! Na nossa aula de história hoje nós vamos estar revisando sobre a família, né? É um assunto muito importante e que a gente sabe que a gente tem que que nós temos que dar valor às nossas famílias, né? E que as famílias não são iguais. Hoje a tia Celiane traz um texto do seu livro, né? Que é da página 253, onde fala que as famílias não são iguais. Mas isso não quer dizer que eu não deva respeitar a sua família, que você não deve respeitar a família do colega, muito pelo contrário. Aqui nos relata das diferentes famílias, das diferenças que temos, né, entre as famílias, que no entanto a gente tem um bem comum, que é amar o próximo, é cuidar dos membros da família. Então vamos lá? As famílias foram mudando ao longo do tempo. O que o livro quer dizer? Há muito tempo atrás, na época da sua vovó, as famílias, os pais, né, que é o papai e a mamãe, que são os mestres da família, eles tinham vários filhos. Já veio mudando daí. Aí a sua vovó teve filho, mas já foram menos. Às vezes é sua mamãe, o seu papai, mais alguns tios, né? Menos. E na sua família veio diminuindo mais ainda. Às vezes só tem você, mais 2 irmãos, né? Tem mais 3 irmãos. As famílias antigamente tinham 10 irmãos. Por exemplo, a minha vovó, que já faleceu, tem 3 anos, a minha avó, ela teve 12 filhos. Minha avó teve 12 filhos e pegou mais 2 filhos para criar. Então, no total, 14 filhos, né? E a minha mãe teve 4. Então, da minha avó que teve 12, a minha mãe teve 4. E dos meus tios também é em média de 4. 3 a 4 filhos. E eu só tenho 2, então já diminuiu, tá vendo? A minha vovó teve 14, 12, adotou mais 2. A minha mãe teve 4 e eu só tive 2 filhos. Então vem diminuindo a quantidade de filhos na família. Antigamente, a maioria das famílias eram formadas por pai, mãe e filhos. E havia também agregados, como eu disse, igual a minha vovó pegou filhos para criar. Essas famílias eram bem numerosas, que é o que eu disse para vocês também. Numerosas quer dizer que tinha bastante gente na família. Hoje há famílias que são muito diferentes daquelas de antigamente, né? Como eu disse, a nossa mesmo, a minha é diferente. Há famílias pequenas e outras grandes. Há famílias formadas por apenas mães e os filhos, né? Além de termos a quantidade menor, nós temos famílias aí diferentes, como diz o seu livro, né? Tem criança que mora só com a mamãe, né? A família dele é ele e a mãe. Tem criança que a família é a mãe, a vovó, o papai, então mora todo mundo junto, é a família, né? Tem criança que é só a mamãe e a vovó, ou então a mamãe e o vovô. Então, tem vários tipos de família hoje, né? A família em que os membros possuem diferentes características físicas. Por exemplo, uns são altos, outros baixos. Na minha família eu sou pequena, mas os meus irmãos são altos. Só eu que sou baixinha. Mas na família da minha mãe, é a maioria do mesmo tamanho que eu. Eu tenho um tio que é menor que eu. Então, eu não puxei os meus irmãos, né? Que eles puxaram outras pessoas da família, assim. E eu puxei a família da minha mãe. Uns possuem a pele clara e outros a pele escura. Uns têm cabelos cacheados, outros cabelos lisos, né? Então, a gente vê que nas famílias tem uns que são mais moreninhos, outros são mais claros, outros são do cabelo liso, uns têm um cabelo cacheado, sendo da mesma família. E ainda assim, uns têm o cabelo claro, outros mais escuros. Por exemplo, na minha família, eu tenho o cabelo bem cacheadinho. Da tia Celiane é porque ela alisa, escova e fica lisinho. Mas o cabelo da minha mãe é liso. Mas o do meu pai é enrolado, então o meu cabelo saiu puxando o cabelo do meu pai,
né? Aí no seu livro traz uma imagem aqui, ó, de uma família. Isso aqui é uma obra de arte, um quadro valiosíssimo de uma artista plástica. Artista plástica é aquelas pessoas que pintam quadros, que fazem artesanatos com coisas diferentes, né? Então, a Tarsila do Amaral, ela é uma artista plástica, né, que pinta quadros, falando da realidade do nosso país, que é o Brasil. E aqui o quadro dela, olha só quanto tempo tem esse quadro. Esse quadro ele foi pintado em 1925. Ele é bem velhinho esse quadro, mas ele vale muito dinheiro, ele é uma arte. E o nome do quadro é A Família. Então, como vocês podem ver aí, o quadro da pintora, da Tarsila do Amaral, ela faz a mostra de uma família do passado. Por quê? Olha a quantidade de filho, tá vendo? Tem vários aí, tem o senhorzinho aí segurando aí o cabo da enxada, você pode olhar aí, ele é o pai. Aí tem a mãe, olha só, a mãe tá dando de mamar, tá vendo? E ela já tem vários filhos. Ó, tem uma mulher aí que tá com cachimbo, naquela época as pessoas usavam o cachimbo, não era o cigarro, né? Então, tem uma menina com boneca, aí tem um menino aí descalço do lado do gatinho, tá vendo? Isso tudo são os filhos. Então, são vários filhos. A mulher já tem, os pais já têm filhos adultos, né? E, no entanto, ela ainda tá com um bebezinho aí dando de mamar. Um detalhe na obra indica a presença também de animais de estimação. Mas isso, conhecendo vocês um pouco mais, eu vejo que várias famílias seguem essa tradição de bichinho de estimação, né? Que tem um cachorro, tem gente que tem gato, eu conheço aluno que tem passarinho, então tem gente que tem peixe, então são os bichinhos de estimação. O ano passado eu tive um aluno que ele tinha hamster, então aqui tem o gato e o cachorro, né? Que é o mais comum. Então, eu sei que vocês aí, muitos, têm bichinho de estimação em casa. Falando em família, a gente vai fazer uma atividade do livro, tá? Da página 254, relacionada ao quadro da Tarsila do Amaral, tá bom? Que ela pergunta aí sobre o título do quadro, qual é o nome desse quadro. A tia Celiane acabou de falar. Quem pintou o quadro e qual foi o ano que ele foi pintado, eu também acabei de dizer. Como é a família retratada pela Tarsila do Amaral? O quadro quer dizer o quê? Como que era a família antigamente? Em relação às características físicas, como é a família do quadro? Eles são parecidos? Eles são diferentes? Eu achei eles bem parecidos, né? Para você encontrar aí a mamãe, você tem que ser bastante atenta, porque eles se parecem demais. As roupas iguais. Olha só que interessante, são várias coisas que antigamente as pessoas faziam. Eu mesmo cresci, eu sou a mais velha da minha família. Dos meus irmãos eu sou a mais velha e eu sou a única mulher. Mas eu lembro quando criança, a minha mãe comprava roupa para os meus irmãos, só mudava a cor, mas o modelo era o mesmo. Por exemplo, se era uma camisetinha regata, por exemplo, eu lembro que meus irmãos, um tinha a camiseta regata de listra azul com branco, do outro era amarelo com branco e do outro era vermelho com branco. Era a mesma roupa, mas só mudava a cor, o modelo era o mesmo. O calçado era do mesmo jeito, os meus irmãos, eles tinham o calçado do mesmo, eles saíam, pareciam gêmeos, porque a roupa era igual. Já a minha era diferente, porque eu era mulher, acredito que porque eu era mulher, né? Então não tinha roupa igual. Mas os meus irmãos se vestiam igual. Aí quando eles começaram a ter diferenças de tamanho demais, tamanho do pé, o corpo, aí a minha mãe comprava roupa diferente, porque o maior usava, não servia mais nele, aí passava pro outro. Aí o outro usava, não servia mais, aí passava pro menor. Eu me recordo disso também. Eu era privilegiada. Ninguém podia usar os meus, que é meus calçados femininos, e as roupas também femininas, então não tinha como meus irmãos usarem, né? Mas eu lembro que eles dividiam, assim, as roupas, era passado de um para o outro. Depois que passou dessa fase de se vestir roupa igual. E eu lembro que eu tinha amigas da minha idade, que quando tinha irmãs, vestiam igual também, assim como meus irmãos vestiam.
Bom, aqui também no exercício 4 tá falando, né? E sua família? Como é? Como é a sua família? Todos possuem a mesma característica física? Se parecem, a cor do cabelo, né? Se vai ser grande, como que é? E a família do seu colega do lado, como é? Aqui fala, todas as pessoas são parecidas. Como a gente não está na sala de aula, não tem como a gente perguntar para o nosso colega, mas você para pensar na família do seu primo, que ele tem a parte da família dele é sua, mas a outra parte não. Como que é a família do seu primo? Puxou mais para sua família ou para a família dos outros parentes que não são os seus parentes? Tá? Então, essa questão de número 5, você vai responder de acordo, você vai escolher um priminho ou uma priminha, tá? Para você fazer essa comparação. Na letrinha C, marque C se for certo e S se estiver errada a questão. Família é a primeira comunidade da qual fazemos parte? Nós já falamos que sim, né? Desde quando você está lá na barriga da mamãe, a sua família já te ama, já sonha com a sua chegada. Então, quando você nasce, antes mesmo de você nascer, você já faz parte daquela história. As famílias são todas iguais? Nós já falamos também que não, né? Tem famílias numerosas, famílias com menos filho. No passado, as famílias tinham o mesmo número de integrantes que as famílias do presente? Acabamos de dizer. Errado também, né? Não é a mesma coisa. Letra C. As famílias mudam ao longo do tempo? Acabamos de dizer também que sim, né? Acabei de falar sobre isso. Então, certo aí, as famílias elas mudam com o tempo. Então, você vai fazer essa atividade do livro, tá bom? Sobre a família e vai postar aí para mim. E ainda esta semana nós teremos uma aula de arte, tá? Que vai falar sobre a família, tá bom? Então, acredito que se não for na quinta ou na sexta, nós vamos fazer uma aula de arte sobre a família também, tá? Abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.